para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amados irmãos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez estamos aqui para celebrarmos nessa noite nosso culto de adoração ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Pai eterno, soberano. Nesse domingo especial, domingo de Páscoa, em que você e sua família já estão celebrando, né, a nossa Páscoa cristã. Então que o Senhor Jesus possa estar no centro do teu coração e sendo o galardoador da tua família. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, pastora Deise. Amém. Vamos orar então, né? Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, mais um dia em que estamos aqui, né? E por isso estamos alegres, porque sabemos que o Senhor tem estado conosco. Amém? Senhor, nós somos verdadeiramente alegres, porque sabemos que o Senhor tem estado conosco, Deus. Obrigada, Deus, porque hoje comemoramos vida. E vida em abundância, Deus. Comemoramos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Oh, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E que isso, Deus, se espalhe em cada coração.
em cada vida, tirando medos, tirando temores, tirando todos os sentimentos que não têm vindo da parte do Senhor. Que o Teu Espírito, Deus, nos encha de maneira sobrenatural nessa data, que renove a nossa esperança, que traga em nós paz, alegria, no nome de Jesus Cristo, Deus. Traga tudo que o fruto do Espírito possa trazer sobre as nossas vidas e possamos de verdade, Deus, estar em Ti, continuar em Ti. E que, Deus, que quando tudo isso passar, estejamos ainda mais fortes, Senhor. Mais fortes no Senhor. Com as nossas forças, Deus, diferentes. Porque nós aprendemos nesse tempo que só no Senhor podemos confiar. Só em Ti, Deus, podemos nos assegurar que só o Senhor pode todas as coisas e ninguém mais, Senhor. É um tempo difícil. É um tempo, Deus, em que temos vivido tantas coisas, mas também, Deus, que seja um tempo de aprendizado, de saber que a nossa dependência vem do Senhor e que possamos de verdade, em primeiro lugar nesse tempo, buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua paz nos enche no dia de hoje, Deus, e que a palavra nos alimente mais uma vez e que contagie os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós estamos neste domingo celebrando a Páscoa, a nossa Páscoa, a Páscoa de Jesus Cristo, o Senhor. Na história de Israel, a Páscoa foi aquele tempo em que Moisés, junto com o povo de Israel, celebraram numa noite antes a Páscoa, quando eles iam sair do domínio egípcio, e eles então passariam para a terra da promessa, a terra prometida, e fizeram toda aquela jornada. Para eles essa foi a Páscoa. Para nós a Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo, quando Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus. Colossenses no capítulo 1, no versículo 13, fala isso para nós. Então nós celebramos a Páscoa em Jesus Cristo, o Senhor. E eu quero, nessa noite, tratar contigo desses últimos minutos de Jesus, homem, a sua morte e a sua ressurreição, exatamente no primeiro dia da semana, no domingo em que celebrava-se a Páscoa do povo de Israel. Capítulo 26 de Mateus, eu quero ler com você a partir do versículo 26. É a primeira menção dessa noite. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo dito isso, cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu aprendo aqui nessa primeira menção o ato de Jesus de querer estar com os seus discípulos. Ele diz: eu desejei muito que eu tivesse essa nossa Páscoa, eu junto com vocês. E ele celebrou antes, quando ele juntou com os seus discípulos, e lá naquele cenáculo eles partilharam desse momento. E eu queria, irmãos, trazer essa ceia de Jesus para nós como o início da nossa restauração. O que Jesus está fazendo aqui é muito importante, é profético para os nossos dias. A palavra de Deus diz que o homem pecou, todos pecaram, Romanos 3, 23, e foram destituídos da glória de Deus. E aqui Jesus começa então a restauração do homem espiritual. A restauração junto com os seus discípulos, representando a sua igreja, e uma aliança eterna, celebrando esta aliança em seu sangue.
Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, diz que sem o derramamento do sangue não há a remissão de pecados. Então, quando Jesus pega daquele cálice, ele estava naquele cálice simbolizando o que aconteceria no dia seguinte com o derramar do seu sangue. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, diz para nós: se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então eu começo a aprender que aquele momento da ceia ali eu poderia chamar de comunhão. Jesus restaurando a nossa comunhão. Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, ele diz: tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, a sua carne. Então a gente começa a entender que o que Jesus estava fazendo ali era a nossa comunhão, o nosso resgate, e nos resgatou do império das trevas. A comunhão, como que Jesus celebrou com os seus discípulos esse momento de comunhão. Muitas pessoas falam que Judas Iscariotes já estava longe dali quando ele celebrou isso. Não é o que Lucas diz para mim no capítulo 22. Lá em Lucas 22 ele ainda diz assim: e eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Então Jesus ele queria celebrar a comunhão não com o pecado, querido. Claro que não. Mas com o pecador. Lavar-nos pelo seu sangue. Trazer de volta para a nossa vida a comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso, que foi perdida lá no Éden com Adão. Quando Adão pecou, desobedeceu a voz do Senhor. E lá em Isaías vai dizer para nós que Deus não poderia nos ouvir por causa dos nossos pecados. Então esse primeiro ato de Jesus para mim é a ceia dele, a ceia com os seus discípulos, representa para nós o momento de comunhão, o momento em que ele celebra a nova aliança, a comunhão minha com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A partir desse momento que ele celebra a ceia com os seus discípulos, que ele dá as suas últimas instruções aos discípulos, ele vai para o Getsêmani. E aqui ainda no capítulo 26 de Mateus, no versículo 39, ele já está no Getsêmani. E ele adianta-se um pouco no versículo 39, prostrando com o rosto em terra, ele começa a orar dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, de olhos pesados que estavam. Deixando-os novamente, no versículo 44, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Eu fui até o versículo 46. Aqui eu aprendo uma outra coisa. Jesus sai do momento de ceia, ele vai direto para o Getsêmani, ele vai para um jardim, e naquele jardim ele começa a orar, ele começa a falar com Deus e a pedir a Deus em oração: se possível, afaste de mim ou passe de mim esse cálice. Que cálice que Jesus estava se referindo? Jesus não estava se referindo à cruz, queridos, não. Jesus ele estava colocando em referência à ausência da presença de Deus que ele viveria na cruz.
Jesus ele estava preparado para os cravos, ele estava preparado para os açoites, ele estava preparado para aquela rejeição toda que os homens fariam a ele, ele estava preparado para todo aquele sacrifício que envolvia a sua vida. Muitos dizem, Jesus estava chorando porque ele sabia que ia sofrer, o seu corpo ia padecer muito. Não, Jesus estava pronto para a cruz. Ele não estava pronto para o efeito da cruz, a nossa maldição. Sabe qual era o nosso preço? A ausência da presença de Deus. Jesus ele nunca teve a ausência de Deus na sua vida. Mas ali na cruz, quando ele recebesse todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, ele então seria pecado, absoluto pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. Então ele se afastaria de Jesus, obviamente. Então o cálice que Jesus estava falando, se possível, afaste de mim esse cálice, não era a cruz, não era o madeiro, pelo contrário. Ele estava pronto para a cruz. Ele só não estava pronto para a ausência da presença de Deus. Mas lá na cruz, ele então grita, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu a ausência da presença de Deus. A única pessoa que experimentou a ausência da presença de Deus, Jesus Cristo o Senhor. Porque esse era o nosso preço. E ainda vejo ali no Getsemane, que nessa oração, Jesus ele restaura uma outra coisa. Eu diria que o Getsemane seria a renúncia do meu eu, a renúncia de mim mesmo. Lá no Éden, Adão não renunciou à sua vontade. Quando Eva olha para aquele fruto lá no capítulo 3, e ela se agrada daquele fruto de diversas formas, e ela então come e dá para Adão, eles estavam exatamente fazendo aquilo que não era a vontade de Deus. No Éden, a vontade do homem se estabeleceu. No Getsemane, Jesus restaura a vontade de Deus. No Éden, a minha vontade. No Getsemane, a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá no Éden, o lugar onde Adão rejeitou a Deus e realizou a sua própria vontade. Jesus, no entanto, no Getsemane, promove a sua própria rejeição. Que não seja a minha vontade, mas a tua. E então eu aprendo uma coisa. Mateus 16, 24 diz para mim, quando Jesus diz aos seus discípulos, se vocês quiserem me seguir, renunciem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e me sigam. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, Paulo vai dizer para nós assim, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Aleluia. Ele vive para o Filho de Deus, que se entregou a si mesmo por mim. Eles vão entregando as suas vidas. Eles vão renunciando. Jesus renunciou a si mesmo no Getsemane. Paulo diz que nós precisamos renunciar a nós mesmos, estarmos crucificados com Cristo. Lucas, no capítulo 14, no versículo 23, vai dizer para mim, Jesus vai dizendo isso, que qualquer que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser seu discípulo. Será que eu e você estamos renunciando a nós mesmos? Será que eu e você estamos renunciando a tudo que nós temos por causa de Cristo? No capítulo 9 de Lucas, no versículo 23, ele ainda diz isso. Se você quiser me seguir, negue-se, tome a sua cruz e venha. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num mundo em que o meu eu, ele fala muito forte. Eu quero seguir ao Senhor, mas eu não posso renunciar às minhas vontades. Eu quero seguir ao Senhor, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas se Deus não se agrada disso e daquilo, não pode fazer parte da minha vida. É o momento da nossa renúncia. É o momento de nós falarmos não à nossa vontade. No Getsemane, Jesus resgatou, restaurou aquilo que Adão perdeu no Éden. Que eu e você queiramos o que Jesus restaurou para nós. O que ele restaurou para nós. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz, sujeitai-vos, pois, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. No versículo 7,
Ainda se diz lá em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que quando a minha vida está sujeita à vontade do Senhor, nem o inimigo das nossas almas pode nos resistir, porque a mão do Senhor estará em nosso favor, quando a vontade dele é soberana na minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz isso pra gente. A parte B diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então no Getsêmani, Jesus restaura a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu chamaria isso de redenção, quando nós nos rendemos à vontade de Deus. E por fim, Jesus então é preso e é levado para o sofrimento vicário. Ele é levado para a cruz. E a cruz é o nosso preço. A cruz é o que eu e você deveríamos pagar por causa dos pecados nossos. No entanto, Jesus vai para a cruz em nosso lugar. E eu chamaria esse momento da cruz de o perdão. Lá em Lucas, no capítulo 23, do 34, a partir do 34, a primeira frase de Jesus lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E no versículo 46, a última fala dele: em tuas mãos entrego o meu espírito. Lá em João, no capítulo 19, no versículo 30, a última fala dele também: tetelestai, está pago. Eu já falei isso aqui numa mensagem anterior. Está pago. Jesus pagou o nosso preço. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. A cruz tornou-se o nosso acesso até a presença de Deus. Não a cruz em si, não o madeiro, mas quem estava sobre ele. Jesus Cristo, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz que, havendo ele riscado a cédula de dívida que em suas ordenanças nos era prejudicial, removeu de nosso meio, cravando-a na cruz, a cédula do meu pecado, a cédula do teu pecado, estava na cruz, sobre o corpo de Jesus Cristo, o Senhor. Lá em João capítulo 15, no versículo 3, Jesus vai dizer assim: olha, ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. Sabe quem fez isso? Jesus Cristo. Ele deu a vida dele em favor da minha vida, em favor da sua vida. Ele nos chamou de amigos. Tanto que ele diz aí no versículo seguinte, ele diz: eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. No entanto, vocês sabem exatamente para onde eu estou indo. Isaías, no capítulo 53, nós todos conhecemos isso, do versículo 4 até o versículo 6. Nós aprendemos ali que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o refutávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nas pisaduras dele nós fomos sarados. Nós, eu e você, que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Aleluia! A cruz revela o amor de Deus para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nisto Deus provou o seu amor para conosco. Nós éramos ainda pecadores quando Jesus Cristo morreu por nós. Então a cruz, querido, é o símbolo do nosso perdão, da nossa redenção. Ele tornou o acesso. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo ato que Jesus
aplicou lá na cruz por causa de mim, por causa de você. Eu quero terminar falando da ressurreição. A ressurreição de Jesus, a gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 5 ao 6, quando Maria vai ao sepulcro e quando ela chega lá, ela não encontra mais o corpo do Senhor. Ali ainda diz que um anjo veio e removeu a pedra do seu lugar, não para que Jesus saísse, mas para que Maria entrasse, porque quando ele remove a pedra, Jesus já havia saído. Jesus não precisava de pedra, de que alguém removesse pedra para ele. Meu Deus do céu, quantas pessoas falam, e o anjo removeu a pedra para que Jesus saísse. Claro que não, ele já tinha ressuscitado. O anjo removeu a pedra para que Maria entrasse. Entenda isso. Ele remove as pedras que nos fazem separar da nossa esperança. O anjo veio para remover a pedra que separava Maria e sua esperança, Jesus Cristo ressurreto. E disse que aqueles soldados ainda caíram prostrados no chão ali quando a terra tremeu. E Maria, então, quando ela encontra, o anjo está sentado sobre a pedra, ele fala assim, ei, você veio buscar Jesus Cristo que foi crucificado? Ele não está entre os mortos. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, querido. Ele ressuscitou. A ressurreição eu chamaria para mim e para você de uma nova história. A restauração. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai dizer para a gente que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É algo novo, é uma história restaurada para a tua vida. Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer para a gente que nós estávamos longe, nós éramos estrangeiros, forasteiros, mas Ele, por seu amor, nos trouxe para perto e nos fez concidadãos dos céus e família de Deus. Você hoje, pelo sangue de Jesus, pela morte dele na cruz, pelo que ele viveu no Getsemane e por sua ressurreição, você é chamado família de Deus. Aleluia! Hebreus, no capítulo 10, no versículo 17, diz que ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não se lembra mais das nossas iniquidades. Oh, querido, que maravilha! A ressurreição trouxe esperança para nós. A morte de Jesus trouxe o perdão, mas a ressurreição trouxe restauração de esperança. 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, diz que essas três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Eu quero ler ainda com você dois últimos versículos. Um está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, que diz que se nós somos filhos, logo nós também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Se com Ele padecemos, é certo que com Ele também seremos glorificados. Essa é a nossa herança. Glória a Deus! Essa é a nossa história. E para terminar, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz para a gente assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há esperança para mim, há esperança para você. Há esperança lá em Jó, para a árvore cortada, Jó 14. Há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas ela brotará os seus renovos. Em Cristo Jesus nós temos o renovo de Deus. Receba essa palavra no teu coração neste domingo de Páscoa, desde a ceia até a ressurreição, os atos de Jesus que fizeram com que nós tivéssemos comunhão, tivéssemos rendição, tivéssemos perdão e tivéssemos restauração
do velho ao novo homem, segundo o coração de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós agradecemos por todo o ato de Jesus na cruz, por cada um de nós. Nós nos rendemos a esse amor maravilhoso que nos resgatou, que segundo Paulo disse lá em Romanos 5:8, que provou Deus esse amor nas nossas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Deus. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. E muito obrigado por sua ressurreição. Muito obrigado pela vida que agora exala em nós. A vida de Jesus Cristo, o Senhor. Que sejamos seus verdadeiros discípulos. Homens e mulheres restaurados em fé, esperança e amor. Para anunciar as maravilhas do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. Te adoramos, Senhor dos Senhores. Obrigado por tua cruz, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele
cantamos aleluia.